Meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa. Tem uma cobra. Ela está indo em direção ao menino. A voz de Helena ecoava pelo jardim como um trovão desesperado, rasgando o silêncio que os ricos fingiam não ouvir. Lucas, não se mexe, meu amor. Olha para mim, olha para mim. O coração dela batia tão forte que parecia empurrar o ar para fora, o instinto gritando mais alto que o medo. Mas ninguém se mexia, ninguém via, ninguém acreditava. A noiva, de longe, apenas sorriu, o copo de champanhe tremendo entre os dedos. E foi nesse instante que Helena percebeu. Se dependesse deles, o menino não teria mais um amanhã. Então, ela fez o impensável. Deixou o pano cair, respirou fundo e sussurrou com os olhos fixos no perigo. Se for para salvar essa criança, que seja a última coisa que eu faça. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. Aperta o coração pensar que, em algum lugar do mundo, alguém vai se arrepiar com o que aconteceu naquela mansão. Porque o que você vai ouvir hoje não é só sobre medo e vingança, é sobre o poder de quem o mundo insiste em não ver. Então já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova história que vai te provar que até o mais simples dos corações pode mudar o rumo do impossível. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir vai te prender do primeiro segundo até o último suspiro. O portão da mansão se abria devagar, rangendo como se até o ferro tivesse cansado de tanto fingimento. Camila descia as escadas todos os dias como se fosse uma rainha que tinha comprado as pessoas com o próprio olhar. E quando falava, nem parecia falar. Parecia dar ordens para um exército de empregados que vivia em silêncio. Olhos no chão, passos leves e não quero barulho nenhum, ela dizia. E o eco da voz dela cortava o ar como faca afiada. Arthur Menezes, o milionário que sustentava aquele império de aparências, vivia com a cabeça nos negócios e o coração nas reuniões, cego para tudo o que acontecia atrás dos portões dourados. O filho dele, o pequeno Lucas, era o único raio de verdade naquela casa. Um menino de alma leve, sorriso fácil e inocência demais para um lugar onde as pessoas aprendiam a disfarçar até o próprio batimento cardíaco. Helena, a faxineira, passava despercebida como se fosse parte da mobília, mas observava tudo. Os gestos, as mentiras, as portas que se fechavam rápido demais. Tinha algo nela, um olhar firme, um jeito calmo demais para quem vivia sendo humilhada, e esse demais um dia chamaria a atenção. A mansão brilhava tanto por fora que ninguém percebia o apodrecimento lento por dentro, e o que estava prestes a acontecer seria a rachadura perfeita naquele brilho de mentira. Naquele dia, o jardim estava bonito demais, florido demais, tranquilo demais, e todo demais é um aviso disfarçado. Lucas corria com um carrinho de brinquedo enquanto Helena varria as folhas, e de repente um arrepio subiu nas costas dela, aquele tipo de arrepio que vem de lembrança e de instinto, de quem já viu o perigo bem de perto. O vento parou, o som das árvores pareceu segurar o fôlego, e o silêncio ficou pesado, como se o mundo tivesse ficado com medo de fazer barulho. Helena franziu o olhar, encostou o cabo da vassoura no chão e ficou quieta, tentando entender o que o corpo dela estava tentando avisar. No alto da varanda, Camila observava tudo com aquele olhar de cobra disfarçada de santa. E Davi, o motorista, trocava mensagens no celular como quem assinava o próprio castigo. Helena deu 2 passos lentos em direção ao canteiro onde Lucas brincava, e o coração dela começou a bater de um jeito que ela não sentia desde o tempo em que trabalhava no zoológico. Era o mesmo instinto que salvava vidas, e que agora talvez fosse precisar salvar outra. Aquele jardim, bonito por fora, escondia algo que rastejava por dentro, e o pior ainda nem tinha começado. Camila olhava para o relógio como quem contava os minutos para a tragédia.
Hoje ele vai aprender que tudo tem um preço, ela sussurrou. E Davi, o motorista, abaixou a cabeça, com vergonha do que tinha feito, mas covarde demais para voltar atrás. Você fez direitinho, não fez? Ela perguntou, sorrindo como quem brindava com o diabo. Sim, senhora. Tá tudo pronto, ele respondeu com a voz trêmula. Helena passou pelo corredor e ouviu parte da conversa, mas fingiu não ouvir. Aprendeu que em casa de rico, quem pergunta demais é demitido rápido. Só que algo dentro dela queimou como alerta. Camila girou a taça de champanhe, olhou para o jardim e disse: um pequeno acidente pode mudar tudo, não é mesmo? Davi engoliu seco, olhou para o gramado e quis sumir. Lá fora, Lucas ria alto e o som do riso dele atravessava as paredes como se dissesse: ainda há inocência aqui. Mas o destino já estava se preparando para testar o coração de todo mundo que vivia naquela casa. Quando Helena ouviu o som vindo do jardim, ela parou. Não era vento, nem folha, nem brinquedo. Era um som que só quem já enfrentou o perigo reconhece. O som de algo se arrastando, vivo, pesado, calculando o próximo movimento. O corpo dela reagiu antes da mente entender. As mãos tremiam, o suor escorreu frio, e o olhar dela se acendeu com uma mistura de medo e coragem. Lucas, vem pra cá, meu amor, ela gritou, e o menino virou o rosto sem entender. Camila desceu a escada com fingimento de preocupação, mas por dentro sorria. O que essa mulher está fazendo agora? Ela disse alto, fingindo drama. Helena se ajoelhou na grama e percebeu o que estava escondido sob o canteiro. O passado que ela tentou esquecer, o zoológico, os treinamentos, o trauma, tudo voltou num piscar de olhos. Não pode ser. Não aqui, ela murmurou. E quando o chão se moveu, ela entendeu que não era só um acidente, era uma armadilha viva. O perigo tinha sido plantado por mãos humanas. Helena se levantou rápido, pegou o menino no colo e deu 2 passos para trás. A tampa do canteiro se mexeu e dali surgiu a forma que cortaria o ar e mudaria todos os destinos. Uma cobra deslizou para fora, enorme, com o corpo brilhando sob o sol, e o medo tomou forma diante dos olhos de todos. Camila fingiu um grito falso. Davi paralisou. E Arthur, que acabava de sair da sala de reuniões, ficou sem entender nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele perguntou, mas ninguém respondeu. Helena recuou com o menino nos braços e encarou o animal como quem encara o passado. Eu sei o que fazer, ela disse para si mesma, e a frase soou como se o tempo tivesse parado para ouvi-la. A noiva achou que ela ia desmaiar, mas o que aconteceu foi o contrário. A faxineira virou heroína diante dos olhos de todos. E o destino, que parecia pronto para engolir inocentes, estava prestes a engolir culpados. E naquele dia, o verdadeiro veneno daquela casa não rastejava pelo chão. Ele usava salto alto, perfume caro e atendia pelo nome de Camila Valverde. O jardim virou palco e o sol, refletor de tragédias. Helena tremia por dentro, mas o olhar dela era o de quem já enfrentou o medo de frente e saiu viva para contar. Lucas chorava baixinho, agarrado no pescoço dela, sem entender por que o chão parecia ter ganhado vida. Arthur corria em direção à cena, sem saber que o perigo não era só o que ele via. Camila, com o rosto pintado de falsa aflição, soltou um grito calculado, daqueles que mais chamam atenção do que ajudam. Alguém faz alguma coisa! Ela disse olhando em volta enquanto a cobra, com o corpo grosso e escamas douradas, se movia com lentidão assustadora, analisando tudo à sua volta. O som do roçar no gramado fazia o tempo desacelerar. Helena encostou o menino no chão com cuidado, respirou fundo e recuou um passo, como se voltasse a um lugar que o coração jurou nunca mais visitar. Davi olhava para a cena com medo, mas o verdadeiro medo era o de ser descoberto, o de ver o plano ruindo antes de render o dinheiro prometido. O ar parecia pesado, o vento cortava o silêncio como um sussurro de culpa. E foi ali, naquele segundo, que o passado de Helena começou a se aproximar dela de novo, com a força de quem nunca perdoou o esquecimento.
Camila aproveitou o caos para construir a própria mentira. Arthur, ela tá louca. Essa mulher trouxe essa cobra para cá, ela colocou em risco o seu filho, gritou com lágrimas falsas pingando no rosto feito de maquiagem e veneno. Arthur ficou sem reação, olhando para Helena como quem tenta enxergar além do que o medo permite. Eu? Acha mesmo que eu ia trazer um bicho desses para perto de uma criança? Ela respondeu, a voz trêmula, mas firme, com o olhar cravado em Camila. O milionário respirou fundo, confuso, enquanto o menino soluçava no gramado e o animal se encolhia em posição de ataque. O tempo parecia prestes a explodir. Helena deu um passo à frente, movida pelo instinto que voltou inteiro, como um raio atravessando o corpo. Não se mexam, ela avisou, voz baixa, mas firme, tão firme que até o vento pareceu obedecer. Davi abaixou a cabeça, rezando para não ser descoberto. E Camila, mesmo tremendo por dentro, continuou encenando o papel da vítima perfeita, sem imaginar que o olhar da faxineira já tinha guardado tudo, cada palavra, cada gesto, cada mentira. Helena fixou o olhar na cobra, e o mundo à volta dela se apagou por um instante. O gramado, as pessoas, o som do vento, tudo ficou distante. Era como se só existisse ela e aquele animal. Duas criaturas feridas tentando sobreviver num território de humanos piores do que feras. Ela se lembrou dos anos no zoológico, do barulho das jaulas, do cheiro do antisséptico, das manhãs em que alimentava animais selvagens e das tardes em que segurava criaturas assustadas até elas entenderem que não estavam sozinhas. O trauma que a fez fugir daquele mundo voltou em flashes, a serpente que escapou, o grito da colega, a culpa que ela carregou desde então. Mas agora, frente a frente com outra cobra, ela entendeu que fugir nunca salvou ninguém. Vem, olha para mim, é comigo que você tem que se entender. Ela disse baixinho, enquanto o corpo da cobra parava, atento, reconhecendo nela um som, um tom, uma energia que só quem respeita o medo de verdade consegue emitir. O jardim respirou junto com ela. O perigo se fez silêncio, e naquele silêncio, Helena se tornou alguém que nem ela mesma lembrava ser. Arthur deu mais um passo e a voz dele quebrou o encanto. Helena, afasta-se, pelo amor de Deus! Ele gritou sem entender o que ela estava fazendo. Não! Ela respondeu de repente, com firmeza que assustou até quem estava longe. Se alguém se mexer, ela ataca. O menino soluçou, o corpo tremendo, e Helena se ajoelhou ao lado dele sem tirar os olhos da cobra. Tá tudo bem, meu amor. Olha para mim, só para mim, ela disse, e o tom de voz dela era diferente, calmo, cheio de uma autoridade que parecia vir de outro lugar. Camila deu 2 passos para trás, torcendo para ver o pior acontecer, e Davi limpava o suor da testa, com a alma derretendo de medo. A serpente avançou alguns centímetros e Helena se moveu com precisão, desviando o olhar da ameaça e pegando uma toalha caída no chão. É agora ou nunca, ela murmurou, e num gesto rápido jogou o pano sobre o corpo do animal, distraindo o movimento da cabeça. Um sopro de coragem atravessou o ar, e foi nesse exato instante que o milionário entendeu que aquela mulher que ele mal conhecia estava arriscando a própria vida para proteger o que ele mais amava. Quando a cobra recuou, o tempo pareceu voltar a andar. Helena respirou fundo, segurando a toalha como se segurasse a própria alma, e deu um passo atrás, protegendo Lucas com o corpo. Camila fingia um choro contido, já calculando o que diria depois para transformar a heroína em vilã. Arthur, ofegante, olhou para Helena com um tipo de respeito que não se compra, aquele respeito que nasce quando o medo te mostra quem é de verdade. Você, de onde aprendeu a fazer isso? Ele perguntou, ainda sem fôlego. Helena desviou o olhar, sem responder, porque o passado não era assunto para ser contado diante de tanta gente. Não é a primeira vez que eu olho o perigo nos olhos, Senhor, ela respondeu, e a simplicidade da frase cortou o ar como um trovão de verdade. Davi deu 2 passos para trás, tentando desaparecer na própria sombra, e Camila olhou para Helena como quem encara uma ameaça.
O gramado, que há minutos parecia um campo de guerra, agora era um altar de silêncio. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro ataque ainda estava por vir, e não vinha de quem rastejava, mas de quem fingia brilhar. Enquanto Arthur pegava o filho no colo e agradecia em meio ao susto, Helena se afastava devagar, sentindo o peso da lembrança voltar. Cada respiração parecia carregar o som de gritos antigos, o eco de jaulas e o cheiro do passado que ela tentou enterrar. Camila, fingindo preocupação, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Você salvou o dia, mas quem garante que não foi você que colocou essa cobra aqui, hein? Helena virou o rosto devagar e o olhar dela, calmo, firme, atravessou o rosto da noiva como uma lâmina invisível. Tem coisa que a gente não precisa provar. O tempo se encarrega de mostrar, ela respondeu. E por um instante, o sorriso de Camila vacilou. Arthur olhou para as duas confuso, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. E foi nesse momento que o primeiro fio da farsa começou a se soltar. Um fio que, puxado até o fim, revelaria segredos que derrubariam mais do que reputações. Revelariam o verdadeiro veneno da casa. Naquela noite, enquanto todos fingiam dormir, uma câmera escondida na sala da mansão gravava algo que mudaria tudo. E quem achava que estava no controle ia descobrir que o destino grava cada mentira antes mesmo de ela ser dita. A noite desceu pesada sobre a mansão Menezes, dessas que não trazem descanso, só lembranças. O vento batia nas janelas com força, e cada estalo parecia um sussurro do que ficou mal resolvido. Helena estava sentada na cozinha, mãos trêmulas, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer, o coração acelerado e o pensamento voltando para cada segundo daquela tarde. O menino dormia, enroscado num cobertor, depois de chorar até o corpo ceder, e Arthur, no escritório, olhava para o nada, tentando achar respostas no silêncio. Camila, no quarto luxuoso, falava ao telefone com o motorista, voz baixa e fria. Amanhã de manhã some com qualquer prova disso. Entendeu? Davi respondeu com medo. Sim, senhora, mas a faxineira, ela viu tudo. Então faz ela parecer culpada. Ninguém vai acreditar nela mesmo, ela disse, olhando o próprio reflexo e sorrindo, convencida de que o dinheiro e o charme compravam até a verdade. O relógio da sala marcava meia-noite quando o destino começou a mover suas peças de novo, e dessa vez seria para revelar o que ninguém imaginava. Helena levantou para buscar um copo d'água e ouviu um barulho vindo do corredor. Passos apressados, leves demais para serem de Arthur, mas pesados demais para serem do vento. Tem alguém aí? Ela perguntou, e o eco respondeu com o som de uma porta se fechando. O corpo dela enrijeceu, mas o olhar não perdeu foco. Aquela mulher não era mais a mesma que entrou tímida naquele emprego. O medo agora tinha nome, rosto e intenção. Ela caminhou devagar, o piso de mármore refletindo o brilho fraco das luzes, e ali, encostado numa parede, viu algo que gelou o sangue. Um par de luvas amarelas, idênticas às dela, mas sujas de terra e com o logotipo da empresa marcado. O detalhe não mentia. Alguém estava montando uma armadilha. Helena abaixou, pegou as luvas e as guardou no bolso. O olhar firme, o coração batendo no ritmo da coragem. Querem me culpar, mas não sabem com quem estão mexendo, murmurou. Na mesma hora, o som de uma notificação ecoou da sala. A câmera de segurança havia detectado o movimento. A mansão, finalmente, começava a falar. Arthur, ainda acordado, ouviu o mesmo alerta e seguiu até a sala. Descalço, tentando entender o que estava acontecendo. No visor, uma imagem congelada, o jardim iluminado e uma silhueta se movendo perto do canteiro onde tudo aconteceu. Ele deu zoom e o coração dele quase parou. Era Davi, o motorista, cavando alguma coisa com as próprias mãos. Mas o que ele está fazendo lá? Sussurrou. Helena, que chegava perto, ouviu e olhou para o monitor, e o que viu confirmou o que ela já sabia desde o primeiro momento.
O mal tinha endereço e hora marcada. Se ele está mexendo na terra, é porque quer esconder o que deixou lá, disse ela. E a frase saiu com uma frieza de quem não fala. Sentencia. Arthur ficou confuso, sem entender por que aquela mulher falava com tanta certeza. Como pode ter tanta convicção? Ele perguntou. E Helena respondeu com calma. Porque gente culpada sempre volta ao lugar do crime, mesmo quando o crime ainda está respirando. Arthur sentiu um arrepio subir pelas costas e, pela primeira vez, acreditou que havia contratado uma mulher que via o mundo de um jeito diferente e talvez perigoso. Enquanto isso, no quarto, Camila percebeu a movimentação e ficou tensa. Droga, ele viu, ela disse, jogando o celular na cama e descendo as escadas com pressa, tentando recompor o papel de mulher preocupada. Mas ao chegar na sala, encontrou Arthur e Helena diante das câmeras. O que está acontecendo? Perguntou com o tom de quem tenta controlar a narrativa. Boa pergunta, Camila, respondeu Helena sem desviar o olhar. Acho que tem alguém mexendo no jardim, bem onde o seu acidente aconteceu. A palavra acidente saiu carregada de ironia e Arthur percebeu. Camila tentou mudar de assunto, mas o nervosismo denunciava tudo. Você está insinuando o quê? Ela disse, elevando o tom. Helena sorriu de canto, aquele sorriso de quem sabe que o inimigo começou a tropeçar no próprio veneno. Nada, por enquanto. Mas se eu fosse você, dormia com um olho aberto. Camila empalideceu. O relógio bateu 1h da manhã e lá fora, Davi ainda cavava o próprio destino, sem imaginar que as câmeras tinham visto tudo. O sol nasceu preguiçoso, mas o dia trouxe mais do que luz. Trouxe a verdade batendo na porta. Arthur, ainda sem dormir, chamou Helena para conversar no escritório. Quero entender quem é você, disse ele, e a frase soou mais curiosa do que acusatória. Helena respirou fundo, olhou para a janela e decidiu que talvez fosse hora de abrir uma parte do passado. Antes de trabalhar aqui, eu passei 20 anos num zoológico. Cuidava de animais selvagens, salvava bichos feridos e achava que entendia o perigo, até o dia em que perdi uma pessoa por um erro que nunca me perdoei. Arthur ficou em silêncio, o olhar fixo nela. Eu fugi de tudo. Mas a vida me trouxe de volta para o mesmo tipo de luta. E ontem, quando eu vi aquela cobra, eu entendi. Fugir nunca me salvou, só adiou o que eu precisava enfrentar. O homem suspirou, com algo diferente no olhar. Respeito. Helena, você salvou meu filho, disse com a voz embargada. Ela desviou os olhos e respondeu. Não foi só isso que eu salvei, senhor. Talvez eu tenha salvado o Senhor de algo que ainda não percebeu. Lá fora, Davi foi chamado na portaria. 2 seguranças esperavam com o jardineiro. O motorista pálido tentou disfarçar o nervosismo, mas as luvas de terra no carro e a mensagem no celular falaram por ele. Arthur mandou chamar Camila, que desceu ainda de roupão com aquele ar teatral de quem ensaia sofrimento. O que está acontecendo, amor? Perguntou, tentando segurar a mão dele. Mas Arthur não segurou. Tá acontecendo que alguém tentou matar meu filho, Camila. E eu quero saber quem. O silêncio tomou conta da sala e o som da respiração de cada um parecia uma confissão. Helena olhava em silêncio, sem pressa, porque sabia que a verdade às vezes chega sozinha. Basta deixar a mentira cansar. Camila engoliu seco. E antes que inventasse mais uma história, Arthur apontou para a tela congelada da câmera e disse: Então me explica por que o motorista da casa, o mesmo que você contratou, estava mexendo na terra do jardim às 2 da manhã. E o mundo, enfim, começou a virar contra ela. Camila ainda tentou sorrir, mas o medo mora nos olhos. E naquele instante, Helena percebeu que a verdadeira caça tinha acabado de começar. Só que dessa vez, quem correria seria a cobra disfarçada de noiva. O café da manhã daquela mansão parecia um cenário de comercial de luxo, mas o clima tinha gosto de veneno. A mesa farta, as frutas cortadas perfeitamente, o cheiro de pão fresco. E mesmo assim, o silêncio era a única coisa que serviam ali. Arthur lia o jornal.
Mas o olhar dele não estava nas manchetes. Estava perdido, tentando entender quem dormia ao lado dele todos esses meses. Camila, vestida impecável, tentava manter o papel de mulher elegante, embora por dentro o coração batesse no ritmo da culpa. Helena entrava com a bandeja de suco, o olhar firme, sem baixar a cabeça como fazia antes. E foi justamente essa postura que irritou Camila, porque gente arrogante não suporta ser desafiada pelo silêncio de quem sabe a verdade. Engraçado. Você anda se achando, né? Disse ela, mexendo o café sem olhar para cima. Helena fingiu que não ouviu, mas respondeu com a calma que provoca mais do que qualquer grito. Eu só tô fazendo o meu trabalho, senhora. Arthur levantou o olhar, percebendo o tom. O clima ficou pesado, e naquele segundo, Camila percebeu que não conseguiria mais dominar aquela casa pelo medo. O controle escorria pelos dedos dela, e ela odiava perder. Quando Arthur saiu para resolver negócios, Camila jogou a xícara na pia e ligou para Davi com o desespero disfarçado de frieza. A gente precisa virar o jogo, entende? Antes que ela me destrua. Do outro lado, a voz dele tremia. Camila, eu já tô sendo investigado, eu não posso me meter mais. Ah, vai sim, Davi. Porque se eu cair, você cai comigo. Ou já esqueceu quem te pagou para trazer aquela cobra? Ela rebateu, os olhos faiscando de ódio. Davi ficou mudo, sentindo o peso das próprias escolhas. Camila andava em círculos, nervosa, o salto batendo no chão como um relógio de contagem regressiva. Eu vou acabar com a imagem dela, Davi. Vou fazer todo mundo acreditar que essa faxineira é uma criminosa. E foi aí que a ideia veio. Distorcer a verdade, plantar provas, manipular as câmeras. Ela conhecia bem as fraquezas dos outros, mas o que não sabia é que às vezes o destino tem câmeras que a gente não vê. E enquanto ela tramava, Helena, no quarto de serviço, sentia aquele mesmo frio subir pela nuca, o mesmo presságio que antecede o ataque de um predador. No final da tarde, Helena foi chamada ao escritório. Helena, senta um pouco, por favor, disse Arthur com um tom mais frio do que o normal. Ela obedeceu, mas percebeu o desconforto nos olhos dele. Eu recebi uma denúncia. Uma gravação que mostra você no jardim antes de tudo acontecer. Helena arregalou os olhos. Como assim? Arthur girou a tela do notebook. Era uma filmagem editada, tremida, com o áudio cortado, mostrando ela perto do canteiro. Isso é montagem, ela disse, tentando manter o controle. Camila me entregou isso. Disse que achou estranho você estar lá sozinha. Helena sentiu o coração apertar, o rosto esquentar. O ar sumir. Ela tá mentindo, Sr. Arthur. Eu tava só limpando. O menino brincava ali o tempo todo. O milionário suspirou, dividido entre o que via e o que sentia. Eu quero acreditar, Helena, mas entende, é o meu filho. Helena se levantou, os olhos marejados, mas não chorou. Mulher que apanha da vida, aprende a chorar por dentro. O senhor acredita no que seus olhos veem ou no que o seu coração diz? Perguntou antes de sair da sala. A pergunta ficou pendurada no ar, como um espelho que reflete mais do que se quer ver. Camila sorriu no corredor ao ver Helena sair com o semblante abatido. Pena, né? Gente assim sempre acaba se enrolando com as próprias mentiras, disse em tom de provocação. Helena parou, respirou fundo e respondeu. Mentira tem perna curta, mas verdade tem asas, e quando ela voa não tem muro que segure. Camila riu debochada, fingindo não se abalar, mas o olhar de Helena a atravessou feito lâmina. Davi assistia tudo de longe, nervoso, sentindo o peso da culpa no estômago. Ele sabia que Camila tinha passado do limite, mas ainda acreditava que poderia escapar se ficasse quieto. E é sempre assim que o mal cresce, no silêncio dos covardes. À noite, Helena arrumava as malas, pensando em ir embora. Mas antes de desistir, olhou para o espelho e viu o reflexo da mulher que salvou uma vida e quase perdeu a própria dignidade. Se eu sair agora, ela vence, e eu não fui feita para perder.
sussurrou, fechando a mala e abrindo o destino. No dia seguinte, Arthur recebeu um envelope na portaria, sem remetente, sem aviso, só o nome dele em letras grandes. Dentro, um pendrive. Curioso, ele ligou no computador e o que viu fez o sangue gelar. Era uma gravação completa, da câmera do canto oposto do jardim, que mostrava claramente a movimentação de Davi e Camila no momento em que colocavam a caixa com a cobra. Arthur tirou os óculos, as mãos tremendo, o rosto sem cor. "Meu Deus, o que é isso?" murmurou. A gravação continuava, a noiva rindo, dizendo ninguém vai desconfiar, e o motorista respondendo, "E se a faxineira ver?" Camila aparecia em detalhe, fria, calculista, o oposto da mulher doce que fingia ser. Verdade tinha rosto, voz e prova. Arthur levantou da cadeira com os olhos marejados, sentindo o peso de todos os dias em que acreditou em uma mentira de luxo. O homem de negócios, acostumado a números, entendeu ali que o erro mais caro da vida dele não se media em dinheiro, se media em confiança. Helena, na cozinha, lavava o chão quando Arthur entrou apressado, o rosto pálido e a alma desfeita. "Helena, me perdoa", ele disse, e a voz dele quebrou. "Eu fui cego. Você salvou o meu filho, e eu deixei que duvidassem de você." Helena respirou fundo, o olhar sereno, firme, e respondeu, "Não precisa me pedir perdão, senhor. O importante é que o senhor enxergou, e isso já é o começo." Lágrimas escorriam nos olhos dele. "Mas agora ela vai pagar pelo que fez. Eu juro." Helena colocou a mão sobre o braço dele e disse, "Deixa o tempo fazer. A justiça dele é mais certeira do que a nossa." E pela primeira vez, Arthur Menezes viu o que o dinheiro nunca compraria: grandeza. Helena não era só uma funcionária. Era uma mulher que carregava a força de quem sobreviveu ao próprio medo e transformou dor em coragem. E naquele instante, o milionário entendeu. A verdadeira riqueza estava ali, no uniforme azul que ele nunca tinha notado direito. Camila ainda nem sabia que o chão já estava desabando debaixo dos próprios saltos e que a cobra que ela plantou no jardim agora tinha outro nome: verdade. E a verdade, quando acorda, morde sem avisar. Naquela manhã, a mansão parecia o palco de um julgamento silencioso. O sol atravessava os vitrais com uma luz bonita demais para tanto pecado escondido. Helena limpava o hall como sempre, mas havia algo diferente no ar, uma tensão que doía de sentir. Arthur desceu as escadas com passos pesados, sem o terno impecável, sem o sorriso educado. Era outro homem. "Chama a Camila", disse apenas, e a voz dele soava como sentença. A noiva apareceu minutos depois, ainda de robe, os cabelos desalinhados, o rosto inchado de quem dormiu mal, ou de quem sabia que a máscara estava prestes a cair. "O que foi, amor?" perguntou, fingindo inocência, mas o medo morava nos olhos dela. Helena ficou parada no canto, o pano nas mãos, o coração acelerado, porque sabia que aquele momento não era dela, mas era por causa dela. Arthur respirou fundo, colocou o notebook sobre a mesa e apertou o play. E o som que saiu dali não era de música nem de festa. Era a verdade se levantando depois de ter sido pisada. O vídeo começou, e o silêncio tomou conta da sala como um espectador faminto. A imagem mostrava Camila e Davi no jardim, o corpo agachado, as mãos mexendo na terra, o brilho do sol refletindo nos anéis caros dela. "Rápido, ninguém pode ver", dizia a voz nítida, inconfundível. Arthur ficou imóvel, o rosto dele perdendo cor a cada segundo. "Isso é montagem, isso é mentira", gritou Camila, mas a própria voz dela no vídeo desmentia qualquer desculpa. Davi aparecia logo depois, nervoso, olhando para os lados. "E se alguém descobrir?" "Ninguém vai descobrir, seu idiota, é só um acidente de jardim", ela respondia. Arthur fechou o notebook, os olhos marejados, o maxilar trincado. "Um acidente de jardim, Camila?" perguntou com ironia e dor. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou, como se tocar nela fosse o mesmo que encostar numa cobra.
Helena olhava em silêncio, o olhar firme e digno, sem um gesto de vingança, apenas aquela serenidade de quem sabia que o tempo, cedo ou tarde, cobra cada mentira dita em voz alta. Camila começou a chorar, mas o choro dela não tinha arrependimento, tinha medo. Você não entende, Arthur, eu fiz isso por nós. Ela é perigosa. Você viu o jeito que ela olhou para a cobra? Aquilo não é normal. O grito ecoou pela sala, soando mais como desespero do que explicação. Perigosa? Ele rebateu. A única pessoa perigosa aqui é você, que quase matou uma criança inocente para proteger seu ego doente. As palavras dele bateram nela como facadas. Helena, de canto, abaixou a cabeça e segurou as lágrimas que vinham, não de dor, mas de alívio. O tipo de alívio que vem quando a alma, finalmente, é ouvida depois de tanto silêncio. Acabou, Camila. Junta suas coisas e some da minha vida antes que eu te entregue para a polícia, disse Arthur, com uma firmeza que ela nunca tinha visto. E pela primeira vez, Camila se calou. Não porque quis, mas porque entendeu que o palco dela tinha acabado e o público, aquele que ela manipulava, tinha mudado de lado. Horas depois, Davi foi preso. O motorista saiu da mansão algemado, o olhar no chão, sem coragem de encarar Helena. Eu não queria, dona Helena. Foi ela quem mandou, murmurou. Mas ela não respondeu. Às vezes o silêncio pesa mais do que qualquer grito. Do lado de dentro, Camila juntava as malas, jogando vestidos caros dentro de malas caras, tentando disfarçar o desespero com maquiagem borrada. Isso não vai ficar assim, gritou antes de sair. E Helena, ainda parada no corredor, respondeu com voz calma. Vai sim, porque a verdade não precisa de plateia, só de tempo. E o tempo, naquele instante, finalmente estava do lado dela. Arthur assistia tudo de cima da escada, e o olhar dele, antes cheio de poder, agora era de humildade. O homem que acreditava que tudo se comprava tinha acabado de aprender que a confiança não aceita pagamento. Ela se conquista, e ele devia isso à mulher mais simples daquela casa. No final da tarde, Helena foi chamada ao escritório. O coração dela acelerou, mas o olhar se manteve sereno. Helena, disse Arthur com a voz embargada, eu não sei nem por onde começar a te agradecer. Ela sorriu de leve. Não precisa agradecer, senhor. Fiz o que qualquer mãe faria. Ele respirou fundo e respondeu. Mas você não é qualquer uma. Você salvou meu filho e, sem perceber, salvou a mim também. Salvou o que restava de bom aqui dentro. Helena baixou os olhos com aquele misto de timidez e força. A gente só enxerga direito quando o chão desaba, senhor. Ele assentiu, emocionado. Eu quero que você saiba que não trabalha mais para mim. Ela o olhou assustada. Mas por quê? Arthur sorriu, emocionado. Porque a partir de hoje, você trabalha comigo. Quero que dirija o projeto social que vou abrir em seu nome, Helena Duarte, o instituto que leva o nome de quem me ensinou o que é coragem. E ela chorou, pela primeira vez sem esconder o rosto. Do lado de fora, o jardim estava calmo outra vez. O mesmo jardim que viu o perigo e a verdade nascerem no mesmo dia, agora parecia respirar leve. Lucas correu até Helena, abraçou as pernas dela e disse, tia, papai disse que a senhora é a nossa heroína. Ela se abaixou, olhou nos olhos do menino e respondeu, não, meu amor, eu só fiz o que o coração mandou. O garoto sorriu, e o som daquele riso encheu o ar com um tipo de alegria que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. Arthur observava de longe, com os olhos marejados e o coração limpo. Pela primeira vez, ele via beleza na simplicidade. A casa que antes respirava arrogância, agora exalava paz. E Helena, a mulher que foi invisível a vida inteira, caminhava devagar pelo gramado, sentindo que a vida finalmente tinha voltado a sorrir para ela. Mas o destino não gosta de finais tranquilos. E enquanto o sol se punha sobre o jardim, um carro preto parava na rua de trás da mansão, e de dentro dele um olhar conhecido observava em silêncio. A cobra, afinal, nunca vai embora.
Ela só muda de pele. O pôr do sol pintava o céu da mansão Menezes de dourado, mas a beleza daquele fim de tarde enganava. O que parecia paz era, na verdade, um silêncio carregado de presságios. Helena caminhava pelo jardim com um sorriso leve, observando Lucas brincar entre as flores, agora livres de qualquer perigo. Arthur assistia da varanda, com um olhar de orgulho e gratidão que não cabia nas palavras. A vida parecia finalmente ter encontrado o rumo certo. Mas o destino, astuto como sempre, adora testar quem acha que o sofrimento acabou. E enquanto o vento soprava doce, um carro preto se aproximava devagar, estacionando do lado de fora da propriedade. Lá dentro, uma sombra conhecida observava tudo com olhos frios. E quando o vidro desceu, o rosto de Camila Valverde apareceu diferente, mas ainda venenoso. "Achou que tinha me derrotado, Helena?", murmurou, acendendo um cigarro com um sorriso torto. A cobra podia ter mudado de pele, mas o veneno ainda pulsava. E o veneno, quando volta, nunca volta sozinho. Nos dias seguintes, Helena percebeu que algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Portas que jurava ter trancado estavam abertas, objetos mudavam de lugar e o cachorro do segurança latia para o vazio, como se visse alguém. Arthur tentava tranquilizá-la, mas o olhar dela, atento, sabia quando o perigo rondava. "A senhora ainda acha que é coisa da sua cabeça?", perguntou a cozinheira assustada, quando encontrou uma janela escancarada no meio da madrugada. "Não, querida, isso é coisa de gente que ainda não aprendeu a perder", respondeu Helena, ajeitando o avental. Ela sabia reconhecer o cheiro do medo, e aquele, em particular, vinha misturado com perfume caro. Na manhã seguinte, um envelope apareceu no portão. Uma foto dela abraçada a Lucas, e atrás da foto, escrito à caneta, em letras finas e tortas: "Nem toda heroína termina viva". Helena respirou fundo, rasgou o papel em pedaços e disse baixinho: "Pode vir, Camila, eu não fujo mais". Camila, escondida em um hotel barato, observava tudo de longe e planejava a vingança como quem costura uma teia. "Ela destruiu tudo que eu tinha, Davi, tudo!", gritava ao telefone, a voz carregada de ódio. "Você tá louca, Camila. Eu já falei com a polícia, já contei tudo", respondeu ele do outro lado da linha, tentando encerrar aquele passado. Mas Camila riu, uma risada fria, que não era humana, era vingativa. "A polícia? Eles só acreditam em provas, e as minhas provas estão prontas". Ela desligou o telefone e olhou para uma pasta sobre a cama, cheia de fotos, documentos falsos e anotações. "Se o mundo acredita que ela é santa, eu vou mostrar a pecadora que mora atrás do uniforme azul". O ódio cegava o que restava de razão. E enquanto a antiga noiva do milionário se afundava nas próprias mentiras, Helena, do outro lado, sentia o coração apertar, como se a vida a avisasse que ainda havia uma última batalha por lutar, e que dessa vez não era por ela, mas por todos que ela amava. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre a cidade. O vento batia nas janelas e o som dos trovões misturava-se com o medo que crescia na mansão. Helena acordou com um barulho estranho vindo do corredor. Saiu do quarto com o coração disparado e viu a porta do escritório entreaberta. A luz da rua entrava pela janela e revelava o impossível. Uma silhueta feminina, parada em frente ao cofre. "Quem tá aí?", perguntou, mas a resposta veio com um estalo metálico. O cofre se abrindo. "Camila?", ela sussurrou. A mulher se virou lentamente, o rosto meio coberto pelo cabelo molhado e o sorriso de sempre, o mesmo sorriso que antecedia tragédias. "Sentiu minha falta, faxineira?", disse fria. Helena recuou um passo, mas o olhar não vacilou. "Você devia ter ido embora e deixado o passado descansar." "O passado?", riu Camila. "Querida, eu sou o seu passado e vou ser o seu fim." O raio iluminou as duas, frente a frente, como se o céu quisesse assistir o acerto de contas que o mundo esperava. Arthur acordou com o barulho e desceu as escadas às pressas. Quando chegou ao escritório,
A cena o paralisou. Helena e Camila se encaravam, uma com a alma limpa, a outra coberta de sombras. «Arthur, chama a polícia!» gritou Helena. «Não tão rápido!» respondeu Camila, puxando uma arma pequena de dentro da bolsa. O tempo pareceu parar. A chuva lá fora virou trilha sonora de um destino pendurado por um fio. «Você tirou tudo de mim!» gritou Camila, os olhos marejados, a mão tremendo. «Não fui eu que tirei, foi você que nunca soube valorizar nada!» rebateu Helena firme, o medo transformado em coragem. O menino apareceu no topo da escada e Arthur o empurrou de volta. «Fica aí, filho!» O trovão estourou junto com o choro de raiva da mulher, que já não tinha nada a perder. Mas antes que o pior acontecesse, Helena deu um passo à frente e, com um movimento rápido, empurrou a mesa, derrubando Camila no chão. A arma caiu, o som ecoou pela casa e o perigo finalmente perdeu o fôlego. Camila foi presa naquela mesma noite. A polícia chegou minutos depois. E enquanto a levavam, ela gritou enlouquecida. «Você pode ter vencido hoje, Helena, mas a história ainda não acabou». Helena ficou parada na chuva, o rosto molhado, misto de lágrimas e alívio. Arthur se aproximou e colocou o casaco sobre os ombros dela. «Acabou sim, Helena, e eu nunca mais vou deixar ninguém tocar no que é nosso». Ela olhou para ele, sem saber se chorava ou sorria, e respondeu: «O que é da gente, ninguém tira. Nem o medo, nem o tempo, nem o ódio». A chuva diminuía, e a mansão, pela primeira vez, parecia limpa de verdade. Não de poeira, mas das máscaras que caíram. Lá dentro, Lucas dormia tranquilo, e do lado de fora, o mundo parecia recomeçar. Helena respirou fundo, olhou para o céu e sussurrou: «Obrigada, vida, por me deixar vencer sem precisar machucar». A faxineira que um dia foi invisível agora era a mulher que limpou o nome, o destino e a alma de todos ao redor. Mas o destino gosta de brincar com o impossível. E quando Helena achou que a história tinha chegado ao fim, uma carta anônima chegou pelo correio, assinada com 3 palavras que fariam o coração dela parar. Ela não estava sozinha. A manhã seguinte nasceu diferente, mas não em paz. O sol entrava pela janela, como se tentasse iluminar um segredo, e o som da chaleira na cozinha parecia marcar o compasso da inquietação que tomava conta da casa. Helena, ainda cansada da noite anterior, sentou à mesa com uma xícara de café nas mãos, os olhos parados no envelope que repousava diante dela, o mesmo que o carteiro havia deixado minutos antes. 3 palavras escritas com uma letra fina e elegante. Ela não estava sozinha. O coração dela bateu mais forte e a mente começou a correr em círculos. «Não pode ser», murmurou. Arthur entrou, percebeu a tensão e perguntou: «O que foi agora, Helena?» Ela mostrou o papel. O rosto dele empalideceu, mas ele tentou disfarçar. «Deve ser provocação, alguém querendo te assustar». Helena não respondeu. A intuição dela, aquela que salvou o menino, gritava. E quando o instinto de uma mulher dessas grita, o mundo devia ouvir. «Não, senhor Arthur, isso aqui é aviso. A cobra pode ter sido presa, mas quem alimentava o veneno ainda está solto». Arthur decidiu reforçar a segurança, instalou câmeras novas e mandou trocar os códigos da portaria. Mas Helena sabia que certas ameaças não se prendem com fechaduras. Elas vivem no ar, nas lembranças, nas sombras de quem ficou. 2 dias depois, ela notou um carro parado no mesmo lugar em que Camila costumava observar. Preto, vidros escuros, motor ligado por minutos, depois sumia. Aquilo se repetiu por 3 manhãs seguidas. «O senhor também viu aquele carro?» perguntou ao jardineiro. «Vi, sim, dona Helena, e sempre no mesmo horário. Estranho, né?» Ela assentiu e respondeu: «Estranho é pouco, isso é rastro». No quarto, Arthur conversava ao telefone com a polícia, mas a cada ligação a resposta era a mesma: «Estamos investigando». Investigando, mas nada mudava. O medo voltou a se deitar nas frestas da mansão. Só que dessa vez, Helena não pretendia esperar o perigo bater. Ela iria atrás dele.
Numa noite chuvosa, decidiu seguir o próprio instinto. Saiu pela lateral da casa, o casaco cobrindo o uniforme azul e os passos firmes, guiados pelo faro que a vida ensinou. A rua estava deserta, exceto pelo carro preto, estacionado no mesmo lugar de sempre. Helena se aproximou devagar, sem ser vista, e o que viu por dentro do vidro fez o sangue gelar. Um homem, jovem, com o mesmo olhar desesperado de quem já viu a justiça chegar perto demais. Ela reconheceu o rosto. Era o irmão de Davi. Um que ela tinha visto uma única vez, no dia da prisão, gritando do portão: "Isso não vai ficar assim!" Helena deu um passo para trás, o chão molhado rangendo sob o sapato. O homem olhou pelo retrovisor e a viu, acelerou o carro e sumiu. Ela correu de volta para casa, o coração explodindo no peito. "Ele tá solto, Arthur, o irmão do Davi. Ele tá rondando a casa", disse ofegante. Arthur ligou para a polícia, mas dentro dela, Helena já sabia. O ciclo ainda não tinha sido fechado. Dias depois, uma notícia passou na televisão e congelou o sangue de todos na sala. Homem encontrado morto próximo à rodovia Sul. Fontes indicam ligação com o caso Menezes. A foto que apareceu era a do mesmo irmão de Davi. Helena sentou devagar, as mãos geladas, o coração apertado. "Meu Deus!" Arthur desligou a TV e a abraçou. "Chega, Helena. Acabou. Deixa o passado descansar." Mas ela sabia que o passado não dorme. Ele só muda de voz. Na mesma noite, um envelope novo chegou, deixado na portaria sem assinatura. Dentro, uma única folha e uma frase escrita em tinta vermelha: "O que é seu, o mundo inteiro vai saber." Helena ficou olhando aquilo por longos minutos. E pela primeira vez sentiu que o segredo que guardava a vida toda estava prestes a ser revelado. E não era um segredo de dor, era de origem, era de verdade. Arthur, curioso, perguntou o que aquilo queria dizer, e Helena, cansada de esconder, decidiu contar o que ninguém sabia. "Eu não sou só uma ex-funcionária de zoológico, Sr. Arthur. Eu sou filha do homem que dirigia aquele parque, e antes de ele morrer, me deixou um último pedido: que eu nunca deixasse o medo dominar o que é certo. Eu achei que tinha fracassado, que tinha fugido, mas hoje eu entendo. Ele só me preparou para isso, para lutar, para não me calar, para salvar." Arthur segurou a mão dela com olhos marejados. "Então, é por isso que você nunca perdeu o olhar firme. Seu pai deve ter muito orgulho de você." Ela sorriu, emocionada. "Talvez ele tenha me mandado para cá para isso, para salvar mais uma vida." E quando olhou para o pequeno Lucas dormindo no sofá, entendeu. O destino dela sempre foi proteger, não importa onde. Nos meses seguintes, a vida foi voltando ao lugar, e o nome Helena Duarte virou manchete. Programas de TV, jornais e redes sociais contavam a história da mulher simples que salvou um menino e desmascarou uma farsa milionária. As pessoas começaram a mandar cartas, agradecendo por ela representar a força das mulheres invisíveis, aquelas que o mundo não vê, mas que sustentam tudo. Arthur criou oficialmente o Instituto Helena Duarte, um centro de resgate e cuidado de animais abandonados e famílias em vulnerabilidade. O jardim da mansão virou um símbolo. O mesmo lugar onde o mal nasceu, agora florescia com o bem. E toda vez que o vento soprava, Helena sentia o cheiro do jasmim e lembrava do dia em que o medo tentou dominá-la e perdeu. O passado, finalmente, tinha virado o aprendizado. E a mulher que o mundo tratava como faxineira agora limpava almas e destinos. E se alguém perguntar quem foi Helena Duarte, diga que ela não era uma heroína, era só uma mulher que escolheu fazer o que era certo, mesmo quando ninguém olhava. Porque no fim, o tempo apaga o brilho dos arrogantes, mas deixa acesa para sempre a luz das pessoas simples, aquelas que salvam o mundo sem precisar de aplausos. E você, o que teria feito no lugar da Helena? Ter tido a mesma coragem de olhar o perigo nos olhos, ou teria fugido, como tanta gente faz? Às vezes, a vida coloca a gente diante de monstros só para provar que ainda existe força onde ninguém esperava. A Helena
Era uma faxineira invisível, mas provou que não é o título que define o valor de alguém. É a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém acredita em você. E se essa história te tocou, comenta aqui embaixo com o nome da sua cidade. Eu quero saber até onde a voz da Helena vai chegar. Deixa o seu like, compartilha com alguém que você ama e se inscreve aqui no canal. Porque todos os dias a gente conta histórias de gente simples, que vive o extraordinário sem nem perceber. Histórias de dor, de fé e de recomeço. Histórias que fazem a gente acreditar de novo no bem. Porque no fim das contas o mundo ainda precisa de gente como ela. Gente que salva, sem esperar aplausos.